Você já passou por um cão no lixo e virou o rosto? E se eu te dissesse que aquele olhar triste esconde uma história que vai te fazer chorar e mudar sua vida? Inscreva-se agora, porque a verdade está prestes a ser revelada. Você já passou por um cão no lixo e virou o rosto? E se eu te dissesse que aquele olhar triste esconde uma história que vai te fazer chorar e mudar sua vida? Inscreva-se agora, porque a verdade está prestes a ser revelada. Na esquina da Rua das Oliveiras, atrás do antigo supermercado que fechou há 3 anos, há um beco estreito, úmido, com cheiro de mofo e óleo queimado. Um daqueles lugares que o mapa da cidade esqueceu de nomear. Lá, entre sacos rasgados de lixo e caixas de papelão encharcadas, ele dormia. Não tinha nome, não tinha coleira, só tinha um corpo frágil, com as costelas visíveis sob uma pelagem cinza esbranquiçada, manchada de lama seca e feridas superficiais que nunca foram tratadas. As orelhas caídas, os olhos opacos, mas não vazios, nunca vazios. Ninguém sabia há quanto tempo ele estava ali. Os entregadores de aplicativo passavam diariamente. Às vezes, deixavam restos de pão duro ou uma latinha amassada com água parada, mas nunca paravam para olhar. Para muitos, ele era só mais um vira-lata de beco, um incômodo visual entre o caminho do trabalho e casa. Crianças apontavam e riam, adultos torciam o nariz. Um segurança chegou a jogar água quente nele só para espantar. Ninguém perguntou por que ele não fugia. Ninguém se perguntou por que, no meio de tanta agressão, ele nunca rosnou. Mas quem observasse com calma, quem realmente olhasse, notaria algo estranho. Sempre que chovia forte, ele levantava a cabeça devagar, como se escutasse algo distante. Seus olhos, então, se umedeciam. Não de dor, de memória. Ele não tremia de frio, tremia de saudade. E por mais que os dias se arrastassem em ciclos de fome e solidão, ele nunca se afastava daquele exato ponto sob a marquise quebrada, como se estivesse esperando alguém voltar. Como se ainda acreditasse. As câmeras de segurança da padaria do outro lado da rua registraram tudo. Cada dia, cada gesto, imagens que passaram despercebidas por meses, até que, numa madrugada de abril, uma mulher parou o carro ali por acaso, desceu sob a chuva fina e fez o impensável. Ajoelhou-se, não com pena, com reverência. Ela olhou nos olhos dele e, pela primeira vez em anos, ele piscou devagar, como quem reconhece. Foi nesse instante que o mundo começou a mudar, mas ninguém imaginava o que viria à tona. Porque aquela criatura abandonada não era só um cão perdido. Ele era uma testemunha, um guardião de uma verdade enterrada sob cinzas, silêncio e promessas quebradas. E a história que ele carregava não era só dele. Era de todos nós, daquilo que esquecemos quando decidimos olhar para o outro lado. Ele não nasceu naquele beco. Nasceu numa manhã de sol forte, em uma chácara nos arredores de Campinas, onde o ar cheirava a eucalipto e terra molhada. Seu primeiro lar tinha cerca branca, um balanço enferrujado no jardim e uma menina chamada Laura, de 7 anos, que o segurava com as 2 mãos trêmulas no dia em que ele abriu os olhos pela primeira vez. Ela o chamou de Teco, não por ser pequeno, mas por causa do som que fazia ao correr desengonçado, como um tec-tec-tec de patinhas no assoalho de madeira. Ele dormia enrolado no pé da cama dela, lambia suas lágrimas quando ela chorava por causa da escola e latia baixinho toda vez que o pai dela voltava do hospital. Porque sim, o pai estava doente. Muito doente. A rotina era simples, mas cheia de calor humano. Café da manhã com pão com manteiga e migalhas caídas no chão, que ele devorava com cerimônia. Tardes de brincadeira com uma bola de meia amarrada com barbante. Noites em que Laura lia histórias em voz alta. E ele ficava deitado sobre seus pés, como se fosse um escudo vivo. O pai, mesmo fraco, sempre guardava um pedacinho de frango para ele. Dizia que Teco era o verdadeiro anjo da casa.
A mãe, mais reservada, nunca o chamava pelo nome, mas era ela quem limpava suas patas depois da chuva, quem colocava uma toalha seca no canto da cozinha quando o tempo virava. Mas o câncer avançou rápido. Em menos de um ano, o pai não conseguiu mais levantar da cama. As consultas se tornaram mais frequentes, as contas maiores e o silêncio mais pesado. Laura parou de rir. A mãe vendeu o carro, depois as joias da avó, depois o piano de cauda que ninguém sabia tocar. A chácara, que antes parecia um refúgio, começou a rangir de tristeza. As paredes absorveram o som de choros abafados, de ligações com notícias ruins, de orações sussurradas à meia-noite. Teco sentia tudo. Ele deixou de brincar. Passava horas deitado na porta do quarto do pai, com o focinho apoiado na soleira, como se sua presença pudesse segurar a vida que ia embora. Na última semana, o pai pediu para segurar Teco uma última vez. Estava tão magro quanto o cão agora, pele pálida, veias azuis saltando como raízes secas. Ele afagou a cabeça dele por longos minutos, sem dizer uma palavra. Depois, virou-se para Laura com os olhos cheios d'água e sussurrou: "Cuide dele, ele nunca vai te abandonar." Laura, com as mãos trêmulas, prometeu. Abraçou Teco com tanta força que ele quase não conseguiu respirar. Naquela noite, o pai partiu. E com ele, foi embora também a última centelha de estabilidade daquela casa. 3 meses depois, a mãe recebeu uma proposta irrecusável: vender a chácara e se mudar para um apartamento pequeno em São Paulo. Para recomeçar, disse. Mas havia uma condição: animais não eram permitidos. Laura implorou, chorou, escreveu cartas para o síndico. Ofereceu-se para limpar o prédio em troca. Nada adiantou. Na véspera da mudança, a mãe preparou uma cesta com cobertor, ração e a coleira vermelha, a mesma que Laura bordara com o nome dele em linha dourada. Ela disse que iriam buscá-lo em breve, que era só temporário. Mas na manhã seguinte, quando o caminhão da mudança partiu, Teco foi deixado amarrado a uma árvore no fundo do terreno, com um bilhete pendurado no pescoço. "Por favor, cuide dele, ele é bom." Os primeiros dias foram de espera. Teco não saiu do lugar. Ficou sentado sob a sombra da árvore, com os olhos fixos na estrada de terra que levava à cancela. Comia a ração devagar, bebia a água da tigela até secar, e à noite enrolava-se naquele cobertor com cheiro de Laura, o único vestígio de casa que restara. Quando o vento soprava do norte, ele levantava as orelhas, como se escutasse o som do motor do caminhão voltando. Mas os dias viraram semanas. A ração acabou. A água empoçou. O cobertor desfiou. E a estrada continuou vazia. Foi então que ele decidiu andar. Não fugiu. Seguiu. Seguiu o cheiro do asfalto, o rastro de pneus, o eco distante de buzinas que lembravam o mundo onde Laura vivia. Ele não sabia a distância, não conhecia nomes de ruas, mas tinha um mapa interno feito de memórias. O cheiro do pão da padaria que passavam toda sexta-feira. O som do ônibus que parava perto da escola dela. O poste torto com a placa "Proibido estacionar", onde o pai costumava parar para acender um cigarro. Cada detalhe era um passo, e cada passo uma esperança. Ele andou por 3 dias, atravessou riachos, desviou de tratores, dormiu embaixo de pontes, evitou cães de guarda e motoristas hostis. Uma vez, um caminhoneiro o alimentou com um pedaço de linguiça e disse: "Você está indo na direção errada, bicho." Mas Teco continuou. Na 4ª noite, já dentro da cidade, ele foi atropelado. Não foi grave. Uma roda dianteira pegou de raspão sua pata traseira esquerda. Ele uivou uma única vez, rolou no acostamento, levantou-se cambaleante e seguiu. A dor era forte, mas menor que o medo de perder o caminho. Sangue escorria entre os dedos da pata, deixando pequenas marcas vermelhas no asfalto, como se estivesse escrevendo uma carta com o próprio corpo. Ele chegou ao bairro onde Laura morava ao amanhecer do 5º dia.
O prédio era alto, cinza, com grades nas janelas. Ele reconheceu pela antena torta no telhado, igual àquela que o pai apontara rindo, dizendo que parecia um dinossauro dormindo. Subiu os degraus da entrada com dificuldade, sentou-se no hall, exausto, mas alerta. Ficou lá por horas, observava cada pessoa que entrava, mulheres com sacolas, idosos com bengalas, adolescentes com fones de ouvido. Nenhuma era Laura, nenhuma era a mãe. Até que, ao entardecer, uma porteira nova, mais jovem, com piercings e tatuagens, o viu e chamou o zelador. Disseram que não podia ficar ali, que dava má impressão. Teco não rosnou. Não tentou morder. Só abaixou a cabeça, como se entendesse. Quando o zelador se aproximou com um pedaço de madeira, ele se levantou, mancando, e saiu devagar, virando a esquina sem olhar para trás. Mas não foi embora. Montou o acampamento no beco atrás do supermercado, a apenas 200 metros do prédio. Talvez porque dali dava para ver as janelas do 12º andar. Talvez porque, em uma delas, uma cortina azul tremulava ao vento. A mesma cor do quarto de Laura. Ele passou a observar. Todos os dias, às 16h30, uma menina de mochila vermelha descia. Não era Laura, mas por um segundo o coração dele acelerava. Até que um mês depois, viu ela. Laura, crescida, mais alta, cabelo mais curto, mas com o mesmo jeito de andar, de inclinar a cabeça ao rir com a amiga. Ele tentou correr, mas a pata ainda doía. Só conseguiu dar 3 passos antes de cair. Quando levantou os olhos, ela já tinha entrado no prédio. E naquela noite, pela primeira vez desde que fora deixado, ele uivou. Não de dor, de luto. Meses se passaram. O beco virou seu território de sobrevivência e de vigília. Ele aprendeu os ciclos da cidade, como um relógio biológico. Os entregadores de manhã deixavam restos de pão duro. Às 11h, o lixeiro passava e, às vezes, jogava fora um frango assado quase inteiro, com ossos, mas com carne ainda quente. Ao entardecer, as crianças da escola jogavam pedras só por diversão. E ele, em vez de fugir, ficava imóvel, como se aquilo fosse um tributo que ele precisava pagar para continuar ali, perto dela. Ele nunca mais uivou. Nunca mais tentou se aproximar do prédio. Mas todos os dias, às 16h28, deitava-se de frente para a saída lateral. E ficava assim até as luzes se apagarem lá em cima. Seus olhos, porém, mudaram. Já não brilhavam como antes. Tinham uma camada opaca, quase fosca, mas não de resignação, de atenção. Médicos veterinários chamariam de catarata incipiente. Mas quem olhasse com cuidado veria algo diferente. Era como se ele estivesse economizando visão, guardando cada imagem que ainda valia a pena ver. O voo de um pardal, o reflexo do sol no vidro quebrado, o momento em que a cortina azul balançava com mais força, indicando que alguém estava abrindo a janela. Ele não via o mundo como um lugar hostil, via como um quebra-cabeça incompleto, e cada detalhe, por menor que fosse, podia ser uma peça que o levasse de volta a ela. Uma noite de tempestade, em pleno mês de fevereiro, o beco virou rio. A água subiu rápido, carregando lixo, vidro e cheiro de esgoto. Os ratos fugiram primeiro, depois os gatos de rua. Mas Teco não se moveu. Estava encolhido sob a marquise, trêmulo, mas agarrado ao chão como se soltar significasse perder o endereço. Foi quando viu algo boiar. Uma mochila escolar, azul, com um pingente de estrela dourada, igual ao que Laura usava no primeiro dia de colégio. Ele mergulhou. Não pensou. A água estava gelada, a correnteza forte, mas ele nadou com a pata machucada colada ao corpo, os dentes cerrados na alça da mochila. Quando conseguiu puxá-la para fora, estava encharcada, pesada, vazia, mas ainda com o nome bordado na etiqueta interna, Laura M. Ele a colocou ao lado do cobertor rasgado e passou a noite inteira deitado em cima, como se protegesse um tesouro.
Dias depois, uma menina nova no bairro, filha da nova copeira do prédio, começou a deixar um pote com água limpa e um pedaço de frango cozido sem sal todas as manhãs. Ela não falava com ele, só sorria de longe. Uma vez, deixou cair uma foto do celular no chão, uma selfie dela e da mãe, com um bolo de aniversário. Teco cheirou a imagem, lambeu o canto do papel e, pela primeira vez em anos, abanou o rabo. Não por comida, por reconhecimento. Porque naquela foto por trás delas havia um quadro na parede. Um desenho de uma menina e um cachorro com a legenda "Meu Teco e eu, para sempre", assinado com caneta vermelha. Era da Laura. Ele sabia. Sabia. A verdade é que ele nunca esqueceu. Nem o cheiro do shampoo dela, nem o som da voz quando dizia "Vem cá, meu amor", nem o jeito como ela chorava sem fazer barulho. Ele só não sabia que no 12º andar, Laura também não esquecera. Que todas as noites, antes de dormir, ela acendia um velador na janela e sussurrava: "Desculpa, Teco, um dia eu vou te encontrar." Foi numa quinta-feira de abril, exatamente 2 anos, 3 meses e 14 dias após ter sido deixado no fundo da chácara, que tudo mudou. O céu escureceu cedo. Nuvens pesadas, cor de chumbo, despejaram uma chuva torrencial. Aquelas que encharcam os ossos antes mesmo de molhar a pele. O beco virou um rio de lama e detritos, e os poucos abrigos que Teco construíra com caixas e plásticos voaram como folhas secas. Ele se encolheu sob a marquise, trêmulo, encharcado até os ossos, mas ainda com os olhos fixos na janela do 12º andar, onde pela primeira vez em meses a cortina azul não se movia. Estava fechada, completamente fechada. Algo estava errado. Ele sentiu antes de entender. O ar tinha um cheiro diferente, não de chuva, mas de medo. Um cheiro que ele conhecia bem. Era o mesmo do último dia do pai no hospital. Ficou de pé, apesar da dor na pata, e latiu. Uma vez. Alta, profunda. Um latido que não ouvia desde criança. O latido de alerta, o que usava quando alguém estranho se aproximava do portão. Ninguém ouviu. A cidade seguia alheia. Mas minutos depois, as luzes do prédio piscaram. E, de repente, todas se apagaram. Menos uma, a do 12º andar. Uma luz amarela, fraca, vinda do corredor. Depois, uma sombra passou rápido diante da janela. E a cortina se abriu por um instante. Era Laura. Estava pálida. Segurava o celular com as 2 mãos, falando rápido, olhando para trás, como se fugisse de algo dentro do próprio apartamento. Teco não pensou. Saiu do beco, atravessou a rua na diagonal, ignorando os carros buzinando, deslizando na lama, arrastando a pata machucada como se fosse só um peso morto. Subiu os degraus da entrada do prédio com as unhas escorregando no mármore molhado. O porteiro novo tentou impedi-lo, mas quando viu os olhos do cão, recuou. "Meu Deus!" murmurou, segurando a porta entreaberta. Teco entrou. O elevador estava desligado. A chuva derrubara a energia. Ele subiu as escadas. 13 lances. Sem parar. Ofegante, com sangue escorrendo da pata aberta, ele chegou ao 12º andar. A porta do apartamento 1204 estava entreaberta. Dentro, ouvia-se voz alta. Um homem gritando, Laura chorando, vidro quebrando. Ele não hesitou. Empurrou a porta com o corpo inteiro e entrou. O homem, alto, de barba por fazer e camisa amarrotada, segurava o braço de Laura com força. Ela estava de costas para a entrada, mas, ao ouvir o som das unhas no piso, virou-se e congelou. "Teco!" A voz saiu como um sussurro partido ao meio. O homem riu. "Que porra é essa? Um cachorro de rua?" E foi naquele instante, quando ele soltou Laura para dar um chute em Teco, que o cão fez o que nunca fizera na vida. Avançou, não para morder, para proteger. Colocou-se entre eles, eriçado, com os dentes à mostra, emitindo um rosnado baixo, contínuo, que parecia vir do fundo da terra.
O homem recuou um passo, depois dois. Até que, sem entender porquê, largou a carteira no chão e saiu correndo pelas escadas. Laura desabou de joelhos. Teco se aproximou devagar, como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer. Ela o tocou, primeiro a ponta dos dedos no focinho, depois o abraçou com todo o corpo, soluçando, repetindo: "Você voltou, você voltou, você voltou", como um mantra. Ele lambeu suas lágrimas, não as limpou, reconheceu, porque eram as mesmas lágrimas que ela derramara no dia em que o deixaram. Só que agora não havia promessa no ar, havia presença, e isso valia mais que qualquer desculpa. Ninguém percebeu na hora, mas havia uma câmera, pequena, discreta, instalada acima do interfone do prédio. Parte de um sistema antigo que ninguém usava, mas que por algum defeito técnico continuava gravando. E naquela noite ela registrou tudo. O cão subindo as escadas ofegante, determinado, a porta se abrindo, o confronto silencioso, o homem fugindo e principalmente o abraço. A câmera não captou sons, mas as imagens tinham uma força absurda. Um corpo esquelético coberto de lama, protegendo uma jovem contra um adulto 2 vezes maior. Uma cena que parecia saída de um filme, mas era real. Tão real que, 2 dias depois, quando o zelador resolveu formatar os cartões de memória antigos, viu o vídeo e, por impulso, enviou para um grupo de WhatsApp chamado Vizinhos do Bem. Em 48 horas, o vídeo tinha 270 mil visualizações. Em uma semana, mais de 4 milhões. Jornais locais foram atrás da história. Repórteres cercaram o prédio. Mas Laura se recusou a falar, só permitiu que uma foto fosse divulgada. Ela e Teco, sentados no sofá, ele deitado sobre os pés dela com uma coleira nova, desta vez feita à mão, com fios de lã azul e dourado, e uma plaquinha de cerâmica onde se lia: Teco, guardião. De volta! A imprensa descobriu o restante, a chácara vendida, a promessa não cumprida, a caminhada de 47 quilômetros, os 2 anos no beco. Mas faltava uma peça. Até que uma mulher idosa, moradora de Campinas, ligou para a redação do Jornal da Cidade. Ela era a antiga vizinha da família e trouxe algo que ninguém esperava: o diário de Laura, esquecido na estante da casa antiga durante a mudança. Era um caderno escolar, capa rosa, com adesivos desbotados. Nas últimas páginas, Laura escrevera com letra trêmula: "Hoje deixaram o Teco. Eu gritei tanto que fiquei rouca. Mamãe disse que era por nosso bem, mas eu sei que não é. Eu sonhei que ele veio me buscar. Ele veio. Eu senti. Ele tá vindo. Eu sei que tá." Em outra página: "2 meses sem ele. Sonhei de novo. Ele estava magro, mas os olhos eram os mesmos. Ele me olhou e disse: 'Eu tô aqui.' Só isso, mas eu acreditei." Havia desenhos, mapas, rotas, anotações sobre ônibus, ruas, supermercados. Ela tinha tentado ir atrás dele 3 vezes, mas a mãe trancava a porta do quarto. Dizia que já era tarde demais. O mais comovente veio no final. Uma folha dobrada, amarelada, com um recorte de jornal de 2 anos antes. Uma nota sobre um cão que salvou uma idosa de um incêndio em Americana. A legenda dizia: "Animal guiou os bombeiros até o quarto da senhora, que estava inconsciente." Ao lado, Laura tinha escrito com caneta vermelha: "Era ele. Tem que ser. O olhar é igual." Ela não tinha provas, só fé. E agora, o mundo via o que ela sempre soube. Aquele cão não era sortudo por ter sido resgatado. Ele era herói por ter escolhido não desistir, nem dela, nem da vida, nem do amor que aprendera cedo demais a dar, sem esperar nada em troca. Hoje Teco não vive mais no beco, mas ainda visita. Toda segunda-feira, ao entardecer, Laura o leva até lá, não por nostalgia, mas por ritual. Eles param exatamente no mesmo ponto onde ele dormia, sob a marquise quebrada, e ficam em silêncio por 10 minutos. É o tempo que ele leva para cheirar o chão, levantar a cabeça devagar, olhar para cima.
e só então seguir em frente. Veterinários dizem que sua pata nunca vai sarar completamente. A lesão na articulação é permanente. Mas ele não manca mais. Caminha com uma postura diferente, não de sobrevivente, mas de guardião, como se carregasse algo sagrado, não nas patas, mas no peito. Ele nunca mais foi visto rosnando para ninguém, nem para o segurança que um dia jogou água quente nele, que, aliás, apareceu há 3 meses com os olhos vermelhos, pedindo desculpas, segurando um cobertor novo. Teco apenas o encarou, piscou devagar e deitou-se aos pés de Laura. Foi o suficiente. O homem chorou ali mesmo, na calçada. Depois, começou a levar ração para outros cães de rua. Transformação não precisa de palavras. Às vezes, só precisa de um olhar que diga, eu te vi. E ainda assim, escolho confiar. Laura retomou os estudos. Está no último ano de psicologia, com foco em trauma infantil e vínculo humano-animal. Ela dá palestras em escolas, mas nunca fala de resgate. Fala de reencontro, de responsabilidade, de como o abandono não termina quando o animal some de vista. Ele ecoa no silêncio de quem ficou, nos sonhos que não se cumprem, nas promessas que viram peso na alma. Ela mostra fotos reais, não editadas, sem filtros. Teco com as costelas à mostra, Teco bebendo água de poça, Teco dormindo sobre uma caixa de remédio vencido. E sempre repete a mesma frase. Isso não é história triste, é documento. E documentos exigem ação. Um detalhe quase ninguém notou, mas as câmeras de trânsito registraram. Naquele dia da chuva, quando Teco atravessou a avenida, 3 carros pararam. Espontaneamente. Ninguém buzinou, ninguém xingou. Um motorista desceu, abriu o guarda-chuva e o segurou até ele chegar ao outro lado. Ninguém gravou, ninguém postou, mas aconteceu. E isso é o mais importante. O mundo não mudou porque um vídeo viralizou. Mudou porque naquele minuto, pessoas comuns escolheram interromper a rota do próprio dia para dar passagem a um propósito maior que elas mesmas. E se você for ao beco hoje, vai encontrar algo novo. Uma placa de metal, fixada na parede, com letras simples em relevo. Aqui esperou, sem saber que já era a resposta. Ninguém assinou. Ninguém patrocinou. Apareceu de madrugada como um presente anônimo. E toda manhã alguém, diferente a cada dia, deixa um pote com água limpa e um bilhete pequeno. Um deles dizia apenas, obrigado por não ter desistido da gente. Se essa história tocou algo em você, não só no coração, mas na consciência, não deixe que ela termine aqui. Deixe seu like. Cada clique ajuda outras pessoas a encontrarem essa verdade. Inscreva-se no canal, porque aqui não contamos histórias para entreter, contamos para lembrar. Lembrar que olhar é ato de coragem, que esperar é forma de amor, e que muitas vezes a redenção começa com um único gesto: parar, ajoelhar, olhar de verdade.